Olá amigos professores, aqui Igor Paim. Estou fazendo esse vídeo porque alguns colegas pediram para que eu explicasse umas ferramentas bem simples que existem no PowerPoint, mas que, quando bem empregadas, dão um bom efeito visual, causam uma boa impressão. Tá? Eu estou falando do efeito zoom, eu estou falando da transição transformada, a utilização de objetos 3D. Então são coisas bastante simples, tá? Que já estavam lá à sua disposição, mas talvez você não tenha percebido. Então vamos conhecer? Bom, meus amigos, aqui está o PowerPoint, né? Eu peguei essa imagem aqui, uma imagem de um site de imagens livres, essa também é de outro site de imagens livres. Essa figura aqui é PNG, né? Tá totalmente limpa em alta definição, tirando aqui o fundo. Só um parênteses, antes de começar a nossa exibição, eu peguei essa imagem grande do Pixabay, para você ficar tranquilo, e essa outra do PNG Wing, que também tem imagens PNG de alta definição. Aqui eu digitei Dinosaurs, tem que digitar em inglês, tá? E aí aparecem diversas imagens que a gente pode baixar. Beleza, então vamos voltar aqui para o PowerPoint. Então eu peguei essas imagens, e o primeiro efeito que eu quero mostrar para vocês é a transição do tipo transformar. O que é isso? Eu vou fazer um tipo de transição elegante entre os slides em que um se continua no outro, se transforma no outro, tá? Então, para eu poder fazer isso, eu pego esse slide aqui, o primeiro, e eu faço várias cópias dele, tá certo? Duplico, triplico, quadruplico. E aí, por exemplo, ele foi aqui quadruplicado. E essas outras cópias dele, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou misturar aqui, vou baixar essa imagem para cá, vou botar esse dinossauro para lá, o que é um teste, eu vou virar ele assim, desse jeito, e vou colocar maior, tá? Então, eu estou alterando aqui o outro slide. Observe que, como a gente está fazendo aqui o vídeo de uma maneira mais rápida, mais célere, eu estou fazendo aqui de uma maneira bem displicente, tá? Então, assim, vou até mudar a cor aqui vou aumentar bem muito, vou mudar a cor da fonte. E eu estou só modificando as coisas de lugar, tá certo? Fazendo a modificação mais boba que pode ter, que é... Aí eu vou pegar ele aqui... Aqui eu vou mudar logo essa fonte aqui, tá? Boto uma cor aqui agora, sei lá, vermelho. E boto ela assim. Estou fazendo essa bagunça só para você ver as coisas mudando de lugar, tá certo? Então, depois que eu peguei aquele primeiro slide, observe, você tem que pegar um slide, fazer um mesmo slide, tá? Com todo o mesmo conteúdo. E você vai fazer várias cópias dele, tá? E o que é que acontece? Se você quer que esses objetos se transformem entre si, os objetos que forem ser transformados, eles têm que ser derivados do primeiro slide que você criou. Então, todos os objetos dos 4 slides são os mesmos, tá? Só mudando a posição, a cor, a disposição. Eu não posso nem mexer no texto. Se eu mexer no texto, ele perde, por exemplo, o texto ele não vai ser transformado mais. Então, para que eu possa conseguir esse efeito, eu tenho que conservar as mesmas figuras, os mesmos objetos em todos os slides. Depois que eu faço isso, modifiquei eles de posição, de tamanho, etc. Agora eu vou pegar aqui, ó, seleciono todos eles, tá? E vou em transições e escolho o que? Transformar, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Essa brincadeira, tá? Eu vou botar aqui para começar a exibição. Esse aqui é o primeiro slide. Quando eu colocar aqui, ó, observe, estão mudando de posição. Isso aqui é uma bobagem, tá certo? Mas, se bem pensado, pode criar um efeito elegante, tá certo? Então, por exemplo, aqui, num segundo nível, um pouquinho mais elaborado, tá certo? Isso é apenas um teste. Eu mudei aqui a posição das letras, elas estão, né, se posicionando, e a própria imagem também estava se deformando. Essa outra aqui de um gráfico, também não é uma coisa tão bem feita, mas você consegue... quando você tem gráficos mudando de posição, eles não ficam perfeitamente ajustados, tá certo? Eu acho até uma deficiência do programa. Ele não se alterou a contento, tá? Mas ele mudou de posição, só que eu queria que ele fosse mais dinâmico. Mas tudo bem.
Só queria mostrar para vocês que a transição com o tipo transição transformar permite justamente essa modificação de layout. Agora, observe o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora um recurso que é o objeto 3D, tá certo? O objeto 3D, bem aqui, já é um segundo recurso, você vai ver aqui, inserir, aí tem modelos 3D, aí tem dois tipos de modelos, modelo de arquivo e fontes online. Eu vou clicar em fontes online para mostrar para vocês. Essas figuras 3D são figuras em altíssima definição e que elas podem ser giradas em todas as direções, tá certo? Então o próprio PowerPoint ele já traz um pacote. Os PowerPoints de 2016 para frente, tá? Eles trazem esses pacotes de figuras 3D, figuras animadas. Esse aqui eu estou usando o último PowerPoint, que é o 365, é o melhor. E aí o que é que acontece? Aqui você tem várias figuras, por exemplo, tem algumas figuras 3D que são animadas, tá? Quando ela tem esse desenhozinho é porque ela é animada. Então, por exemplo, essa plantinha, esse dinossauro, esse T-Rex, quando eu seleciono ele e clico em inserir, aí essa figura vai ser inserida. Um dos problemas de usar figuras 3D é porque elas deixam o arquivo mais pesado, tá certo? E às vezes elas demoram também para serem inseridas. Pronto, apareceu aqui meu dinossauro. Observe como essa imagem é bonita, é em alta definição, tá certo? Eu posso girar esse dinossauro em várias direções, tá certo? E observe que às vezes é uma figura 3D estática, que pode ser já só por ser 3D é interessante, mas às vezes ela é animada. E ela é animada e tem cenas diferentes, tá? Esse dinossauro ameaçando, mordendo, né, ele atacando, ele só olhando. E são diferentes cenários. Você pode até combinar com um áudio e colocar para ele agir em um determinado momento. Observe ele dando aí uma rabada, enfim. Interessante. Então, isso daí são recursos que já estão embarcados, incorporados, tá certo? Então, o próprio PowerPoint já tem. Ah, mas não quero dinossauro, quero outros, né? Então, você tem diversos aqui. Você já pode procurar lá nas fontes online. Tem as figuras que são estáticas e essas que tem esse bonequinho aqui, elas são animadas, tá bom? Então, eu posso pegar figuras de anatomia, eu posso pegar figuras diversas, deixa eu ver, eu posso fazer pesquisa por figuras que não estão aqui, deixa eu botar aqui, escrever aqui em português mesmo, coração, vamos ver o que é que aparece, ó. Apareceu corações diversos, mas esse aqui para biologia me interessa mais, tá certo? Então assim, nas minhas aulas de biologia, quando eu vou fazer um slide, eu busco colocar figuras de alta definição, porque a própria cultura digital, as pessoas são acostumadas a uma qualidade superior de imagem. E observe, quando você bota aqui um coração se mexendo, né? Aqui vamos ver as cenas que ele tem. Ele só tem essa cena aqui. Mas observe que essa figura, ó, ela é totalmente, ela pode ser girada em várias direções, tá certo? Então isso é bacana demais. Você pode mostrar os átrios, o ventrículo, enfim. Isso é uma figura, tá? Que já veio junto com ele. Igor, eu poderia pegar figuras de outros locais? Sim, você pode pegar. Vai dar um certo trabalho, porque as figuras que a gente incorpora no PowerPoint, nem sempre elas têm tão boa qualidade, tá? Mas veja um site que é o 3D, Free 3D, ele tem várias imagens aqui. Algumas delas, apesar do nome ser free, né, algumas delas são pagas. Observe esse coração aqui, muito bonito, tá? Esse coração é pago, o preço dele aqui é $1,95, tá? Tem algumas imagens que são baratinhas, outras são muito caras, absurdamente caras, tá? Mas aqui você tem essas imagens aqui. Aqui esse crânio maravilhoso aqui, muito bem feito, eu já baixei ele, então eu vou mostrar como é que ele ficou. Fiz o download, ele é grátis, inclusive. Eu peguei aqui, vou inserir uma figura que eu baixei de um site, tá? Então não vou inserir de fontes online, eu vou procurar aqui, ó, inserir de um arquivo. São figuras que eu já baixei. Então eu vou lá, aqui já está ele aqui, já tinha selecionado, e eu insiro. Tá certo? Então aqui apareceu o crânio, ó. Uma boa definição, muito boa definição. Esse crânio não é animado, né? Não tem nenhum tipo de efeito. Eu posso ver aqui que ele já vira em diversas posições, se quiser agilizar o processo, tá certo? Então assim,
Para mim, que sou biólogo, né, e para muitos professores, eles sempre vai ser útil empregar imagens, para alguns professores mais que outros. Mas isso aqui pode ser usado para tudo. Você pode buscar uma foto 3D da Torre de Pisa, uma foto 3D de uma catedral e colocar no seu PowerPoint e você fazer belíssimos slides. Mas agora, eu comecei o nosso vídeo falando do efeito transformar. Agora eu vou combinar uma figura 3D com o efeito transformar, tá certo? Por exemplo, peguei esses dois cérebros, tá? Esses dois cérebros já vêm com o PowerPoint. Peguei aqui, dupliquei o slide, mas mudei a posição deles, ó, tá certo? Então, quando eu faço isso e boto em exibição, ó o que é que acontece. Opa! Quando eu coloco aqui em exibição o cérebro, vou botar aqui. Então, eles estão ali, né, os dois cérebros, e eu mudo eles de posição. Tá? No segundo slide, eles estão nessas novas posições. Né? Então, eu girei, e isso causou um impacto muito positivo. Poderia aqui ter um texto, aqui do lado, ter um texto, e esse texto sumir, ir para o outro lado, ou então simplesmente desaparecer, e aqui outras imagens aparecerem. Então, assim, para o texto ele ficar também no efeito transformar, ele precisaria ser o mesmo. Então, nem sempre o texto vai ser útil. Mas só a imagem girar no espaço, girar no slide, já torna a apresentação bastante interessante. Então, eu recomendo experimentar. Aqui eu peguei e misturei uma figura, uma imagem qualquer de um tronco de árvore. Inclusive, eu peguei esse tronco do próprio PowerPoint, ó. O próprio PowerPoint ele tem aqui imagens online. Se você clicar aqui em imagens online, ele já tem um acervo até expressivo de imagens. Eu botei aqui tronco, tá certo? E aí me apareceram várias imagens e eu peguei. E observe que o PowerPoint ele te oferece imagens que já são gratuitas, tá? Então, Creative Commons ele já coloca aqui. Aí eu posso tirar e pegar qualquer tipo de imagem. Mas eu sempre busco por imagens livres. Então, o próprio PowerPoint, muitas pessoas não sabem, mas ele tem aqui o seu acervo, imagens online, ele já pesquisa e pega imagens livres, né, de direitos autorais. E aqui eu peguei, esse gafanhoto eu peguei da biblioteca do próprio PowerPoint, e é um gafanhoto bem bacaninha, e coloquei ele sobre essa árvore. Quando eu coloco aqui a exibição, ó como é que fica, certo? Eu vou fazendo ele mudar, ó, poderia dar um zoom nele, trazer ele aqui para frente, girar, tá? Mostra as estruturas inferiores do corpo dele, depois mostra a estrutura superior. Essa é uma imagem 3D de alta definição. Depois eu boto ele lá no cantinho dele, de volta na árvore, tá certo? Então aqui foi uma brincadeira, mas que causou um impacto visual muito positivo. Então hoje a gente tem essa capacidade que não tinha tempos atrás. Então assim, a gente pode fazer diversas modificações aqui, tá certo? Aqui esse Homem de Ferro eu peguei, mas só um detalhe, quando às vezes a gente pega de um site a figura 3D, ela não vem muito bem formada, né? Ela não vem exatamente adequada para o nosso objetivo. Tá? Às vezes a melhor figura é aquela figura que é paga, mas se você tiver um pouquinho de paciência, procurar direitinho, você vai encontrar diversas figuras. Observe o quanto essa imagem aqui, essa é a versão gratuita dela, mas a versão paga ela tem cores bem mais vibrantes, né? Aqui ela está muito opaca. E ela seria móvel em diversos pontos aqui, ó. Diversos pontos do Homem de Ferro ele poderia se mexer, o que daria para fazer alguns efeitos de animação bem bacanas, tá bom? Bom, pessoal, então eu mostrei aqui o objeto 3D, eu mostrei o efeito de transformar, né, a transição transformar, combinei um com o outro que dá um impacto mais legal. Agora eu vou mostrar o último efeito para a gente poder terminar aqui, que é o efeito zoom. Tá certo? Então vou pegar aqui um slide qualquer de uma outra apresentação, tá certo? Minha. E aqui tá vendo esse slide? Beleza, normalmente a gente faz uma transição, passa de um slide para o outro, tranquilo, normal, sem muitos detalhes. Mas o PowerPoint novo, ele tem esse efeito zoom, que se assemelha muito a um efeito que um outro programa que tem, e ficou muito famoso, que é o Prezi, possui em alta definição. O efeito zoom do PowerPoint não é tão bom quanto o do Prezi, mas quebra um galho. Quer dizer, o PowerPoint ele tem muito mais fontes, muito mais outros efeitos que o Prezi não tem. Tá? O Prezi se destaca pela qualidade do zoom, dos efeitos, de girar, etc. Mas o PowerPoint ele tem outros recursos que compensam. Então, e se eu quiser usar um efeito zoom, eu
consigo até um efeito zoom razoável. Por exemplo, tá vendo essa? Eu vou mostrar aqui um que eu já fiz, tá certo? Aqui eu vou pegar essa imagem aqui do livro, e tá aqui o livro, eu vou dar um zoom nele, ó. Ele passou para outro slide por meio de um zoom. Desse slide, eu passo para um outro girando, depois girando aqui sim. Vamos ver como é que eu fiz isso. É muito simples, pessoal. Ó, tá aqui, eu vou pegar um slide qualquer. Tá vendo aqui essa aba zoom? Dentro de inserir, você tem essa abazinha zoom. Ao clicar ela, você tem zoom resumo que mostra todos os slides, mas não é isso que eu quero não. Eu quero zoom de slide. O que é que vai acontecer? Eu estou nesse slide aqui, tá certo? E esse slide aqui é seguido por esse outro, dessa moça, e aí eu vou inserir. Aí o que é que acontece? Se eu deixar ele bem pequenininho assim, ó, ele vai simplesmente se aproximar desse outro slide e ampliar ela desse jeito. Tranquilo, né? Mas eu posso fazer o seguinte, a partir desse mesmo slide do livro, além de fazer a transição de zoom para esse slide, eu posso puxar o outro que o segue, esse último slide aqui. Só que eu não vou colocar ele dentro dessa área de exibição, eu vou deixar ele aqui tortinho para dar um movimento giratório e vou colocar ele fora dessa aba de exibição. Então olha o que vai acontecer. Vou deixar ele aqui, vai dar o zoom se aproximando do segundo slide. Depois que eu clicar de novo, ó, se afasta e vai para o último slide dessa apresentação. Então o efeito zoom é extremamente simples. Como eu disse, essas ferramentas que eu mostrei, esses recursos, são muito fáceis de serem utilizados. Tá? Transição do tipo transformar. Objetos 3D sozinhos, que você pode usar para várias explicações e tal, e criar seu acervo de objetos 3D. Objetos 3D com efeito transformar dá um impacto ainda mais legal. E o efeito zoom, caso você queira, né, lançar mão desse recurso, tá bom? Pois eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.